Olá pessoal, meu aluno, minha aluna. Hoje nós vamos falar um pouco sobre porcentagem. E nós vamos trabalhar de uma forma diferente. Nós vamos trabalhar principalmente utilizando o cálculo mental, sem procurar fazer muitas contas. Então, se a gente tem um dado valor, ele é representado por 100%. Ele é o todo ou o total. Uma quantia, se a gente tem uma quantia, esse todo, esse total, ele é representado em forma de porcentagem, como sendo 100%. Aí, se eu quiser os 50%, como que eu faço para encontrar esse 50%? 50% nada mais é do que a metade do total. Ou seja, basta pegar esse 100% e dividir por 2. Então, se eu quero ter um 100% e eu quero chegar aos 50%, é só dividir por 2. Ok? Aí, se eu não quero saber quanto é o 50%, quero saber quanto é 25%. Mas se eu já sei quanto é o 50%, que é metade do 100, então se eu sei quanto é o 50%, para me encontrar o 25%, basta saber a metade dos 50%. Como é que eu acho a metade dos 50%? Nós vamos utilizar o mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui. Se eu sei quanto é 50% e 25 é a metade de 50, então basta dividir os 50 por 2, certo? Aí, observe que se eu já tenho o 50 e o 25, por exemplo, se em uma questão for pedido quanto é 75% no total, então basta só somar os dois, 50 com 25. Outro cálculo importante também, que é fácil a gente encontrar, é o cálculo do 10%. O 10%, como é que eu encontro o 10%? Vai ser o total dividido por 10. Então, se eu tenho um 100% e eu quero encontrar o 10%, aqui para cá, então basta pegar esse total que é 100% e dividir por 10, certo? Dividir por 10 é bem simples, porque basta eu deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Você tem um número decimal, ele tem a vírgula, né? Então, se eu quero encontrar o 10%, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Se eu já sei o 10%, agora observe o seguinte, que se eu sei o 10%, dá para me encontrar o 20%, porque é 10 mais 10, o 30%, o 40%, o 50% nós já temos, né? Dá para me encontrar o 60%, que é o 50 com 10, o 70, o 80, o 90 e o 100 também. Outro cálculo também importante é o cálculo dos 5%. Então, como é que eu encontro o cálculo dos 5%? 5 é a metade de 10. Então, se eu sei quanto é o 10% e quero encontrar os 5%, basta pegar o 10 e dividir por 2. Ou seja, o 5% é a metade do 10%. Então, se eu tenho 10% e eu quero encontrar os 5%, então como é que eu faço? Basta dividir isso aqui por 2. Outro cálculo também importante, então, a partir daqui, ó, se eu sei quanto é o 10 e sei quanto é o 5, dá para mim calcular o 15%, o 25%, o 35%, o 45%, o 55%, ou seja, é possível encontrar todos os múltiplos de 5.
E o cálculo também podemos encontrar o 1% de forma rápida e prática. Como isso? Basta pegar o total e nós vamos dividir por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, se eu tenho um número decimal, se eu quero dividir por 100, basta deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, para encontrar o 1%, para mim vir daqui, se eu tenho um 100% e quero achar o 1%, então aqui é só dividir por 100. Ok? Para exemplificar isso aqui que nós acabamos de falar, temos aqui dois exemplos para a gente resolver. O exemplo 1 está pedindo para calcular 35% de R$220. Então eu quero saber quanto é 35%. Observe que 35% eu posso escrever como sendo 35 como sendo 25% mais 10%. Por que eu fiz isso? Porque o 25% é fácil de a gente encontrar. E o 10% também. Então, basta somar 25 com 10 dá 35. Então, vamos à nossa resolução. R$220 é o meu total. É o todo, ou seja, é o 100%. 100% é R$220. Então, vamos encontrar quanto é o 50%. 50% é a metade de 100%. Então, se 100 é 220, então 50% vai ser a metade. A metade de 220, 110 reais. 25% é a metade de 50. Então, vamos encontrar o 25%. É a metade de 50. Se 50% é 110, então 25% vai ser a metade de 110. Então, a metade de 110 é 55. Observe aqui, eu quero o 25 e o 10%. Então, já encontrei o 25. Agora o 10%. 10% é o total dividido por 10. Então, vou pegar quem é o total aqui? 220. Vou dividir por 10. Dividir por 10 é a mesma coisa que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, observe que essa vírgula aparece aqui, ó. Então, eu vou deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Se eu deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar R$22. Como 35 é 25 mais 10, então vou pegar esses dois aqui, ó, e somar. Então, basta somar esses dois aqui, ó. 0 mais 0 dá 0. Aqui dá 0. Aqui dá 7. E aqui dá 7. Então, isso quer dizer o quê? Que 35% de R$220 é R$77.
Só que nós não fizemos muitas contas, apenas utilizando o raciocínio, uns cálculos mental. Agora vamos fazer mais um exemplo aqui. Está pedindo para calcular 4,5% de R$ 72. Então, vamos, R$ 72 é o meu total, é o meu todo, ou seja, é o 100%. Então, 100% é R$ 72. Só que eu quero 4,5. O 4,5 eu vou escrever como sendo assim. 4,5 vezes 1%. Certo? Então, vou escrever dessa forma. Então, 4,5 vezes 1% vai dar 4,5%. Então, vai ser preciso que eu encontre esse 1% aqui, ó. Então, nós vamos encontrar o 1% e o resultado nós vamos multiplicar por 4,5. Como é que eu encontro o 1%? O 1%, vamos relembrar aqui, ó. Quem é o 1%? É o total dividido por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, eu vou pegar esse total aqui, ó, que é R$ 72, e vou deslocar essa vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda. Então, 1% vai ser 0,72, ou seja, 72 centavos. Essa vírgula estava aqui, deslocou 2 casas para a esquerda. Dividir por 100. Aí o que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar esse resultado, que é 1%, e vamos multiplicar por 4,5. Certo? Se você quisesse ir somando, também daria a mesma coisa. Seria 1%, mais 1%, mais 1%, e mais 1%, e mais 0,5%. Então, 0,5% aqui seria a metade de 72 centavos, ia ser 36 centavos. Não é um cálculo difícil também de se fazer. Eu vou preferir fazer multiplicando. Vamos fazer do braço mesmo. 1%. Tá aqui é 1%. Então vamos somar. 0,72. 0,72. 0,72. 0,72. Então observa que eu já tenho 4%. 1%, 1 e 1. 1, 2, 3, 4. Só que aqui é 4,5%. Então, vai ser 0,5%, vai ser a metade de 72 centavos, ou seja, 36 centavos. Então, vamos somar. 2 com 2, 4, 6, 8, com 6, 14, vai 1. 7 com 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, com 1 de cima. Vai 3. Então aqui vai ser R$3,24. Então 4,5% vai ser igual a R$3,24.
e 24 centavos. Então, essa é uma das formas de calcular as porcentagens utilizando a questão do cálculo mental. Existem outras formas, mas essa também é muito boa porque não requer fazer tantos cálculos e a gente trabalha mais a questão do raciocínio. Então, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa nos seus comentários. Se você gostou, deixa seu like e um abraço para todos.